No ano de 1982, o cineasta alemão Wim Wenders aproveitou o Festival de Cinema de Cannes para realizar um projeto pessoal. Ele coletou depoimentos de outros realizadores sobre o futuro do cinema. No cenário de um quarto de hotel, o Wim Wenders colocou gente como Godard, Herzog, Steven Spielberg, Fassbinder, Michelangelo Antonioni e outros realizadores muito famosos e os confrontou com um breve texto que dizia assim: cada vez mais e mais filmes parecem ter sido feitos para a televisão, em termos de iluminação, enquadramento e formato. Tudo leva a crer que, em grande parte do mundo, a estética da televisão está substituindo completamente a estética do cinema. Em seguida, o Wenders lançava uma pergunta crucial aos seus convidados: o cinema é uma linguagem em vias de desaparecimento? É uma arte que está morrendo? Sentados no quarto vazio, com uma televisão ligada ao fundo, sintonizada em programas aleatórios como partidas de tênis e desenhos animados, os realizadores em geral partilhavam desse pessimismo do Wim Wenders. I don't go to the movies very much anymore. Aliás, falando em pessimismo, basta lembrar que o título que o Wenders deu ao documentário que resultou dessas entrevistas é Quarto 666, em uma alusão pouco sutil ao número da besta. Seria o apocalipse da arte cinematográfica. A questão que o incomodava era: seria a televisão a besta que iria devorar para sempre o mundo do cinema? Mas nem todos os entrevistados concordavam com essa visão pessimista. Donc ça, je sais pas, j'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr. Alguns, como Godard e Antonioni, por exemplo, rejeitavam o tom apocalíptico do texto de Wenders. In effetti noi dobbiamo cercare di adattarci a quella che sarà la esigenza di spettacolo di domani. Ich selber sehe diese Situation gar nicht so dramatisch. Para eles, a televisão era menos uma ameaça e mais uma oportunidade. Uma oportunidade de criar e de explorar uma estética diferente. E, por que não, de também financiar os seus projetos, capitalizando filmes que, de outra forma, não seriam muito vistos e muito menos rentáveis. Bom, isso tudo foi em 1982. Passados quase 40 anos, quem estava certo? Wenders, que achava que a TV engoliria o cinema, ou gente como o Godard, que inclusive explorou a estética televisiva em alguns dos seus filmes, como La Chinoise, a chinesa. O que você acha? A televisão matou o cinema ou o cinema matou a televisão? Antes de responder essas questões, vamos a um pouco de história. As primeiras transmissões de televisão são dos anos 1920 e aconteceram em diversas partes do mundo mais ou menos ao mesmo tempo, na Inglaterra, no Japão e nos Estados Unidos. No começo, essas transmissões eram restritas a pouquíssimos aparelhos, pequenos e precários. Mas a tecnologia evoluiu rapidamente. Em 1936, a coroação do rei George VI em Londres foi assistida por mais de 50 mil pessoas e é considerada a primeira transmissão ao vivo da história da televisão. Liege Lord George VI, by the grace of God. As primeiras transmissões públicas a cores aconteceram na década de 1950 nos Estados Unidos. Essa imagem é de uma rara gravação de 1958, quando o presidente da NBC, Robert Sarnoff, anuncia que vai mudar o sistema de transmissão de preto e branco para colorido. By pressing this button, which I now do, the cameras are transmitting a live color picture. E na sequência ele convida o presidente norte-americano da época, Dwight Eisenhower, para comentar a aurora dessa nova era, a era da TV colorida nos Estados Unidos.
Foi justamente depois da Segunda Guerra Mundial que a televisão se tornou muito popular naquele país, com o retorno das tropas e a prosperidade trazida pela campanha vitoriosa. Nesse período de início da massificação da televisão, irá surgir a primeira série de TV da história. Mas isso não vai acontecer nos Estados Unidos, não. É no Reino Unido que a TV inaugurou esse formato, com o drama Penrite's Progress. O programa estreou em novembro de 1946 e durou apenas uma temporada, tendo sido encerrado em maio de 1947. Ao todo, foram ao ar 10 episódios de Penrites, com 30 minutos de duração cada um. Hoje, tudo o que restou dessa série foram algumas fotografias e roteiros dos episódios, que eram gravados dentro de um teatro em Londres e transmitidos ao vivo pelo canal BBC. Ou seja, era uma espécie de teleteatro. Esse modelo de série é chamado de single play e é composto por uma câmera única, cenários fechados e gravações ao vivo. Foi muito aos poucos que as produções foram ganhando mais sofisticação, justamente à medida que esse formato, que é parecido com radionovela, perdia força, e outras experiências, que tem mais a ver com a adaptação da linguagem cinematográfica para a TV, se tornavam mais frequentes. No sentido mais moderno em que a gente entende as séries de TV, a pioneira é considerada I Love Lucy, de 1951. Essa série, gravada pelo canal americano CBS, é um marco importante porque alcançou uma enorme audiência e produziu respeitáveis 194 episódios regulares, além de alguns especiais. I Love Lucy, aliás, até hoje aparece nas listas de melhores séries de todos os tempos, que são feitas pela imprensa especializada. Depois do sucesso de I Love Lucy, a TV só fez investir mais e mais nesse tipo de produção. I'm Alfred Hitchcock. Não é à toa que os anos 1950 são considerados a era de ouro da TV, The Lone Ranger. conforme aponta a pesquisadora e professora da Columbia University, Christina Callas. Callas é autora do livro Sala de Roteiristas, em que entrevista guionistas de séries contemporâneas de sucesso. E ela observa que depois dessa primeira era de ouro, as séries de TV entraram numa espécie de limbo, num período de ostracismo criativo, à medida que o cinema atraía as maiores e melhores mentes criativas do audiovisual. A televisão, considerada uma arte menor, com menos investimento material e intelectual, teve de se contentar com séries relativamente pobres entre as décadas de 60 e 90, salvo, é claro, algumas exceções. O jogo começa a virar mais definitivamente a partir do ano de 1990. Precisamente no dia 8 de abril de 1990, o canal ABC nos Estados Unidos colocou no ar o primeiro episódio de Twin Peaks, uma série criada pela dupla David Lynch e Mark Frost. Twin Peaks mudaria todo o panorama das séries de TV dali em diante, ao fugir das fórmulas das séries anteriores, que em geral buscavam trazer algum tipo de lição, de moral da história, de valor edificante para o telespectador. Ao contrário das suas predecessoras, Twin Peaks tinha uma história bastante complexa que se desenrolava em múltiplas camadas. Era repleta de personagens estranhos e excêntricos, cheia de mistério, e alternava momentos de drama policial e suspense com episódios de puro surrealismo, humor e até terror. Logo em seu primeiro episódio, a série apresenta a grande questão que moverá as suas 2 temporadas iniciais: quem matou Laura Palmer? A investigação sobre a morte violenta e misteriosa de Laura, uma estudante colegial, bem como o envolvimento dos moradores de Twin Peaks nesse crime, carrega as várias surpresas para a trama. Twin Peaks tornou-se um dos programas de maior audiência dos anos 90 e foi um sucesso também de crítica. Mas, temendo que a história ficasse muito confusa,
os executivos da ABC pressionaram Lynch para que ele revelasse, enfim, quem havia matado Laura Palmer, e isso aconteceu na metade da segunda temporada. Logo depois de feita a revelação, no entanto, o público rapidamente perdeu o interesse pela série, e os índices de audiência despencaram. Insatisfeito, Lynch se afastou do projeto, ao menos temporariamente. Em 2017, 25 anos depois do seu encerramento, a série retornou com novos 18 episódios dirigidos pelo David Lynch para o canal a cabo Showtime. Mas se Twin Peaks alarga os limites do que era aceito como um produto televisivo potencialmente promissor, é 10 anos depois, com a premiada série Os Sopranos, que a TV entrou definitivamente na sua nova era de ouro, ou, como diz a imprensa especializada, a renascença da televisão. Os Sopranos foi uma série criada por David Chase, que estreou no canal pago HBO em 10 de janeiro de 1999. Ao todo, a série teve 86 episódios, divididos em 6 temporadas, e foi encerrada em junho de 2007. A premissa da trama é acompanhar o tratamento psicológico de Tony Soprano, um líder mafioso que sofre de ataques de pânico. Para muitos críticos, Os Sopranos é simplesmente a melhor série de TV já realizada. Em 2013, o Writers Guild of America classificou a série como a mais bem escrita de todos os tempos. O jornal britânico The Guardian a considera a melhor série realizada no século XXI, até agora, e a revista Rolling Stone afirmou que é a melhor série já feita para a TV e ponto. Desde então, são muitos os exemplos de séries premiadas, de altíssima qualidade, que surgiram não apenas na TV a cabo, como também nos novíssimos serviços de streaming. Alguns exemplos são The Wire, Deadwood, Breaking Bad, The Handmaid's Tale, Westworld, House of Cards, Big Little Lies, Chernobyl, entre muitas outras. Em uma entrevista que eu fiz com o Robert McKee em 2006, ele já afirmava que o futuro da narrativa audiovisual estaria na televisão e não no cinema. McKee é autor de Story, uma espécie de bíblia dos guionistas de Hollywood, e há décadas ele presta consultoria para escritores de teatro, cinema e TV do mundo inteiro. Na época, ele foi bastante taxativo. Ele falou assim: hoje, os melhores escritores da América estão migrando para a televisão. Estamos vivendo uma era de ouro no drama e na comédia televisivos. O cinema, como forma de entretenimento, sempre venderá ingressos, mas como forma de arte está em grande perigo, disse o McKee. A ascensão de séries televisivas de expressão, como 6 Feet Under, Sex and the City, Deadwood e Família Soprano, corre paralelamente ao declínio do cinema. Considerando tendências que vem observando há 2 ou 3 décadas, a televisão irá dominar o futuro da narrativa. Sobre as diferenças entre escrever para TV e para cinema, disse McKee: a principal diferença é a quantidade de diálogo usada. A tela da TV é pequena, então, para ser visualmente expressiva, a câmera de TV deve estar próxima de seus objetos. Quando trabalhamos em planos fechados, naturalmente escrevemos mais diálogos. Também escrevemos mais diálogos para a TV porque os orçamentos dela são geralmente menores do que os do cinema. E embora diálogos custem muito em termos de criatividade, eles são relativamente baratos de filmar. McKee é apenas um dos artistas que observam que à medida que a indústria cinematográfica de Hollywood se encaminhou para a produção de imensos blockbusters de orçamento multimilionário, o espaço de experimentação e de liberdade criativa diminuiu radicalmente no cinema mainstream. Em paralelo, o aumento da competição na TV, considerando ainda a TV paga e os serviços de streaming, levou a uma disputa pelos realizadores e guionistas mais criativos e talentosos do mercado. O pesquisador de audiovisual Rodrigo Seabra, autor do livro Renascença, a série de TV no século XXI, diz que hoje já é consenso entre os estudiosos que as séries de TV entraram em seu melhor momento histórico após a virada do século XX. Well, how the fuck you gonna know what I'm talking about?
Mesmo em termos de estrutura, as narrativas estão mais livres e desafiam aquela clássica fórmula dos 3 atos dramáticos. Desde o final do século XX, diz ele, essas convenções formais vêm sendo fortemente subvertidas e reinventadas, o que tem sido essencial para a chamada Renascença. Programas serializados permitem uma liberdade formal muito maior e quase não seguem uma construção fixa. Para a elaboração de uma série, de um episódio, mesmo de um roteiro, as regras vêm sendo torcidas e até ocasionalmente quebradas em prol de uma visão cada vez mais arrojada. Claro que há exceções e muitas. Ainda há inúmeras séries de baixa qualidade sendo produzidas em todo o mundo, e às vezes elas são canceladas antes mesmo de concluírem uma única temporada. Mas a tropa de elite das séries de TV, as chamadas séries de prestígio, que são usadas para atrair novos assinantes para os canais pagos e streaming, tem mais recursos disponíveis do que jamais tiveram. Com mais dinheiro para as produções, mais concorrência, mais liberdade e ousadia, essas séries parecem confirmar a profecia de Robert McKee, o guru dos roteiristas que, há 20 anos atrás, previa que a televisão iria dominar o futuro da narrativa audiovisual. Isso é um problema para o cinema? Na verdade, não. A concorrência pelas melhores histórias e pelos melhores contadores de histórias pode beneficiar tanto a televisão quanto o cinema. Além disso, não deixa de ser saudável que ambos os meios busquem constantemente destacar aquilo que há de mais particular na sua essência. E também é positivo que se deixem influenciar mutuamente. O mais importante é que continuemos a contar boas histórias, em som e imagem. Schalte ich's mal aus. Baby, I believe that you're a feeling fine. Shake my body.